Eu sou Clairton César Pérez, sou natural de Giruá, Rio Grande do Sul. Falando desde que era guri, né? Vamos falar no linguajar gaúcho, né? Guri. Nós se criamos no interior, né? Quando eu nasci, nós era entre 4 irmãos, a minha irmã e mais 3 irmãos. Os meus 2 irmãos hoje trabalham comigo aqui na CVE, Clairton Vida Esquadrias, e moram aqui em Sorriso também. Aí até os 13 anos a gente morou no interior, e aí depois nós fomos morar em Giruá para estudar, fazer a 5ª série, né? Que daí nós tivemos que ir para a cidade, fomos morar na casa com a minha avó e com a minha tia. Com 13 anos eu já comecei a trabalhar, dos 13 para os 14, a minha irmã também, o meu irmão também, que é 2 anos mais novo que eu, também já começou a trabalhar. E só não trabalhava o Éder, que era o mais pequeno, que tinha, quando eu tinha 13 anos, ele tinha 3 anos de idade, né? Então, o pai continuou trabalhando no interior, o pai cuidava de uma lavoura, a mãe era do lar, que cuidava nós em casa, e nós fomos para trabalhar, né? Já para também ajudar no custo de vida, né? Na manutenção da casa. Aprendemos cedo, graças a Deus que o pai ensinou cedo o valor do trabalho para nós, né? Eu com 13 anos eu comecei a trabalhar numa corretora de seguro, que eu chegava às 6h30 da manhã, eu tinha que limpar 4 banheiros, limpar todo o escritório, que era um escritório relativamente grande, e depois eu cuidava de uma máquina de xerox ou fotocópia, isso depende como é que o pessoal chama. Essa foi minha primeira experiência de trabalho. Aí depois trabalhei de pintor com meus tios, trabalhei de anotador de jogo do bicho, trabalhei de vendedor de picolé, fabricando sorvete, trabalhei de garçom em alguns eventos. Então, tudo que visualizava que dava para ganhar um dinheiro, honestamente, nós estava lá fazendo, né? Eu falo que o Exército foi um divisor de águas na minha vida. Foi aonde eu aprendi a valorizar as coisas, ter respeito por hierarquia, né? Que hoje na vida tudo é questão de, tudo tem hierarquia, né? Porque se tu trabalha numa empresa, se tu trabalha para os outros, tu tem uma hierarquia que tu tem que obedecer, né? E hoje aqui dentro da loja, aqui na CVE, a gente também tem uma hierarquia, e eu preservo no máximo tentar manter essa hierarquia, né? Para valorizar cada um que está como fosse no Exército, no posto que está fazendo a função dele, né? A minha história começa a mudar depois que eu saí do Exército, né? Eu servi 8 meses e 26 dias o quartel, e aí eu voltei para Giruá, fui trabalhar num escritório de contabilidade, que eu trabalhei nessa parte de contabilidade até os 27 anos, e aí a Gorete era minha colega de aula na escola, e depois que eu saí do quartel, depois da escola, a gente nunca mais tinha se visto, e ela trabalhava de caixa no mercado, e a gente se reencontrou, e aonde começou a mudar a minha vida. Nós estamos, eu e a Gorete, a gente está junto desde do mais ou menos de 20 anos de idade. A gente está junto há 34 anos, entre namoro, noivado e casamento, né? 34 anos, aonde desse relacionamento temos 2 filhas maravilhosas e abençoadas, né? A Michelle e a Milena. São nossos maiores patrimônios que a gente tem, vindo do fruto desse reencontro. Quando eu casei, eu voltei a morar em Giruá, e nós estávamos no 3º ano da empresa que eu trabalhava. A gente ganhava um salário e tinha participação nos lucros da empresa. E nós estávamos no 3º ano já de uma vinha de seca, que não se produzia nada lavoura. E aí o maior rendimento era na participação dos lucros. E eu, conversando um domingo com um tio meu, que eu fui almoçar na casa dele, que um compadre dele tinha vindo para Lucas do Rio Verde, e contando do que era, e aquilo me despertou um interesse muito grande. E eu botei umas mudas de roupa numa mochila, fui no banco ver os pila que tinha lá, deu para comprar uma passagem de vinda e uma de ida. Falei, cara, vou conhecer o Mato Grosso. Isso, o máximo que eu tinha saído dali, eu tinha ido Porto Alegre, Santa Catarina, nunca tinha saído numa viagem tão longe.
mais ou menos 3 dias dentro de um Ouro e Prata até chegar em Lucas do Rio Verde. Foi uma experiência muito interessante, porque a gente vivia num mundo lá em Giruá, no Rio Grande do Sul, e aqui a gente chegou, viu totalmente diferente, era no mês de... Cara, se eu não me engano, isso aí quando eu vim, acho que era no mês de março, ali estava meio no final da colheita, era época de chuva, já começando entre colheita e plantio do milho. E esse compadre do meu padrinho, ele tinha uma revenda de implementos, então eu ficava lá sentado olhando aquela correria, cliente chegando, saindo, eles tinham autopeça, tinha de agrícola, tinha mecânica, então aquilo era uma loucura. Eu fiquei impressionado com aquilo lá, falei, cara, é nesse lugar aqui que eu quero vir embora para cá para mim ficar rico. Eu fiquei uma semana em Lucas do Rio Verde, a gente entregou uns currículos, fiz acho que 2 ou 3 entrevistas de emprego, que isso aí já se vão para quase 28 anos, né? E voltei para Giruá. Não arrumei nada, voltei para lá, eu falei, cara, vou continuar a minha vida aqui. E aí depois tive a grata surpresa de receber o convite do Alcides, que era o sócio da Rio Verde Máquinas Agrícolas, para vir trabalhar em 21 dias. Dentro de 21 dias eu vim de Giruá aqui, fiquei uma semana, voltei, e dali 2 semanas eu estava vindo embora. Cheguei em Lucas do Rio Verde, era dia 4 de abril de 99. Trabalhei lá 1 ano e 2 meses, depois acabou a sociedade deles e eu fiquei mais um período ali. E aí depois acabei saindo. Fui trabalhar no depósito de uma vidraçaria, em Lucas do Rio Verde. Aí trabalhei ali no depósito 20 dias, mais ou menos, um mês. E aí já fui para a parte administrativa ali de compras e essa parte ali, aonde eu comecei daí realmente a entrar no ramo de vidros. A Clairton Vidros surgiu, na verdade, eu vou falar assim bem como era o meu pensamento. Eu trabalhava a última empresa que eu trabalhei, eu trabalhava de vendedor. E aí a gente não se entendeu mais por questão de comissão e coisa, e eu acabei saindo. Eu queria, na verdade, vender máquinas agrícolas. Eu fui na Amazônia Máquina, eu fui na John Deere, eu fui na Case, fui na Valtra, todas as concessionárias que tinha, a gente fez serviço para todos, eu conhecia, e o pessoal falava, não, tu só sabe vender vidro. E aí uma sexta-feira de tarde, eu voltando para casa, entrando no portão em casa, eu recebi um telefonema de um construtor, e ele falou, viu, vamos fazer aqueles vidros lá da escola do Caravaggio, eu lembro até hoje. E eu entrei dentro de casa e falei para a Gorete, a partir de hoje eu tenho uma vidraçaria de novo. E a ideia de trabalhar por conta era eu ganhar o sustento meu e da minha esposa, da Gorete e da Michele, que a Milena ainda nem era nascida. Meu foco era porque como eu vinha de uma comissão de vendedor, eu tinha ideia do que... Um valor que a gente recebia e vivia bem. Eu falei, cara, para mim isso aqui está excelente. Te falar assim, hoje a Clairton Vidros pegou um tamanho e coisa, mas não vou ser hipócrita e mentir que eu sonhava que um dia a Clairton Vidros ia chegar nesse tamanho. O que a gente tinha em mente era fazer para viver mesmo, não tinha ideia de crescimento, de ter gente trabalhando com nós, nada, era ganhar para viver. Essa era a ideia do negócio. Cara, e daí nessa história aí da Clairton Vidros, o negócio foi andando, comecei, graças a Deus, estamos até hoje aqui, sinal que não morremos de fome, né? E foi aumentando, a demanda veio vindo, a gente foi trabalhando com produtos sempre de outras empresas, comprando, né? E até que chegou na necessidade, o tipo da construção em Sorriso mudou, a especificação das esquadrias mudou, e eu tentei trabalhar com esquadria, implantar aqui esquadrias de PVC e acabou não dando certo. E tinha outros concorrentes que vinham de outras cidades com produtos específicos. E aí eu vi a necessidade de nós entrar nesse nicho e ter um produto nosso específico. Foi aonde nasceu a linha Otimiza, tá? Aonde nasceu a linha Otimiza, onde a gente desenvolveu o produto já especificando para a nossa região, questão porque a gente tem a seca e a época de chuva, muito pó, então a gente focou a nossa linha nesse produto
nessa situação e atendeu tão bem a nossa necessidade aqui, que hoje nós temos gente usando ela em Goiânia, Sorocaba, São Paulo. E eu vou falar um negócio assim, ó, hoje a Otimiza para mim representa a evolução total que nós conseguimos chegar no segmento de esquadria. Eu tenho orgulho lógico que eu te falar assim, criação minha, não, e até para a gente fazer um produto tem uma gama grande de pessoas, tem engenheiro que trabalhou junto, tem desenhista, tem projetista, então a gente teve um auxílio. Mas assim, ó, essas pessoas que foram envolvidas, que são envolvidas ainda, todos têm orgulho do que a gente criou junto. Nós estamos aqui há 19 anos e parece que todos os dias a gente tem que provar as coisas para as pessoas aqui dentro de Sorriso, que o nosso produto é bom, que o nosso produto funciona. E nós temos hoje credibilidade em São Paulo, pessoas que nunca me viram, mas viram o produto e acreditaram e estão trabalhando. Tem em Luiz Eduardo Magalhães, Goiânia tem, Sorocaba tem, e a gente agora está fechando uma parceria aí que vai atender o estado do Mato Grosso, vai atender o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e até Brasília. Então o produto está chegando tomando uma grandiosidade muito interessante. E isso vai facilitar o nosso serviço aqui dentro da cidade, que as pessoas vão ver que não é uma coisa local, que é uma coisa que já pegou um corpo grande, que outras pessoas acreditam na Otimiza. E nesse período de transição que a gente sempre veio da Clayton Vidros, há 2 anos surgiu a Ladori, que é a nossa fábrica de porta DSM. Nessa empresa, ela é uma empresa anexa a Clayton Vidros, só que eu tenho um sócio nessa empresa, que é o Vitor, que ele produz, ele cuida da parte de produção, eu cuido da parte administrativa e comercial, e ele cuida da parte da produção, que a gente anexou mais um produto de alto padrão que tinha demanda, e a gente colocou junto para fazer o carro andar junto com a CVE. Hoje nós temos a Ladori, que é a linha fábrica de portas DSM. E aí tu começa a lembrar de obras, cara, assim, ó, todas elas têm uma importância muito grande, mas eu acho que a primeira obra vendida, eu como dono da Clayton Vidros Esquadria, talvez essa aí seja uma das mais marcantes, né? Hoje a gente passa na rua aí da cidade, já com a CVE Vidros Esquadria, são 18 anos, já entramos agora para 19 anos. A gente faz parte da história da construção civil de Sorriso, onde a rua que tu passa, a avenida que tu passa, o bairro que tu vai, a gente sempre encontra obras nossas. Isso aí é um grande motivo de orgulho da gente fazer parte da história e do crescimento de Sorriso, né? Agradecer a Deus por tudo que ele me deu até hoje, que eu nunca sonhei de chegar aonde eu cheguei, nem nos meus melhores pensamentos. Agradecer a Deus, agradecer a minha família aí que sempre esteve junto comigo, agradecer a equipe que a gente teve desde o início lá, quando eu comecei a instalar, vender, e era o Froza que instalava. Agradecer ele que começou junto comigo, e agradecer toda essa galera que passou, e os que estão hoje, e principalmente agradecer aquelas pessoas que acreditaram em mim quando eu estava lá na área de casa, que eu não tinha nenhum carro para andar. Os caras acreditaram e compraram, e nesses 19 anos aí que nós estamos aí trabalhando, que acreditaram desde o início e acreditam até hoje, porque tem pessoas que compraram lá no início e que continuam até hoje. Acredito em Sorriso, nós vamos ter os períodos bons e nós vamos ter os períodos ruins, que isso aí é normal em qualquer lugar do Brasil. Tu tem os períodos bons e os períodos ruins, mas com trabalho, com honestidade, a gente sempre levando aquilo que o pai e a mãe ensinaram nós, do que é nosso é nosso e o que é dos outros é dos outros.
e tu sendo honesto e correto, cara, a gente vai passar por tudo na vida. Nunca nós vamos ficar atolados. Nós sempre podemos dar uma patinada, mas nós vamos sair pro terreno firme e vamos prosperar.